Olá, está começando o Política de Perto, o podcast voltado para o entendimento da política e do cotidiano nesse momento eleitoral. E nosso objetivo é simplificar o entendimento a respeito da política e do universo político, como, por exemplo, os vereadores. Não é isso, Jonatas? Isso mesmo, Liliane. Nós faremos uma série especial de 3 episódios conversando com especialistas sobre o funcionamento da política no contexto municipal. Lembrando que esse projeto é um projeto produzido e executado por alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. O Política de Perto veio na intenção de fazer com que um cidadão saiba o que está fazendo ao votar no dia das eleições e a importância de ter essa figura pública representando a população. Eu sou Liliane Rocha. Eu sou Jonatas Venâncio. Eu sou Agenilson Figueiredo. Está começando agora o Política de Perto. Então, neste primeiro episódio temos André Mota, que é professor universitário, advogado pela Universidade Estadual da Paraíba, agora mestre em Ciências Políticas pela UFPB, doutorando pela UFPE e agora é ouvidor geral, não é isso mesmo, André? Isso. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Liliane, quero agradecer o convite, né, de estar tendo a honra e a alegria de inaugurar esse projeto de vocês. É sempre muito bom, em que pese a idade, Jonatas, a gente não perde ainda esse vínculo, esse amor, por conta até da atividade de professor com vocês, estudantes. E quando a gente vê nascer um projeto bacana como esse, de integração, de participação, de engajamento da população na política, que é algo hoje que sofre processos de tanto desgaste, algo que a gente chama de um processo de criminalização da política. E como vocês, Agenilson, nos ajudam, nos auxiliam toda a sociedade a compreender melhor o fenômeno político, a entender que tudo perpassa pela política, desde os bancos da universidade estadual até os atendimentos mais básicos que todos nós somos submetidos, principalmente na eleição municipal, que ela lida diretamente com as situações das pessoas. A gente só pode aplaudir. Eu estou muito alegre aqui de participar com vocês, deixar meu abraço também, minha saudação a Gustavo, Peterson, Jean, que nos ajudam, a todos que fazem aqui a Universidade Estadual da Paraíba, ao curso de jornalismo. André, você falou um pouco sobre a criminalização da política e sobre nós, jovens, estamos interessados por esse assunto. Não sei se você tem andado vendo aqui em Campina Grande que muitos jovens estão tentando ser vereador. Como é que você vê isso? Isso. Nós temos um processo de renovação da política que ele é muito interessante e muito importante. E a juventude ela tem que se engajar nesse movimento. E você tem aí um quantitativo significativo de jovens ingressando nesse universo. É importante a gente frisar que muitas vezes você tem jovens que já têm uma história na política, mas você também tem pessoas novas, engajadas nesse movimento. A juventude, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma preocupação muito grande com isso, já que você tem aquela faixa de 16 a 18 anos que o voto não é obrigatório. Então o Tribunal Superior Eleitoral tem feito um trabalho muito grande em atrair esse público. Foram cerca de 2 milhões de jovens que foram trazidos para a possibilidade de votar esse ano. Isso faz toda a diferença. E é importante a gente frisar, assim como os jovens, as mulheres, os negros, essas categorias, essas partes da nossa população precisam estar participando do processo político diretamente. Nós não podemos transferir para outro falar sobre o jovem. É o jovem que sabe suas agruras, é que sabe suas necessidades, é que sabe seus problemas. É a mulher, é o negro. Então, essas parcelas tão relevantes da nossa sociedade, se não estiverem dentro desse movimento democrático, que é a eleição, tem um cientista político, Adam Chervoski, que ele diz que a eleição é o coração da democracia. E quando você tem alijados desse processo os jovens, obviamente nós não teremos políticas públicas que atendam a essa fatia da população. Então a gente vê com muito bons olhos a participação dos jovens, o engajamento dos jovens, e é preciso que os outros jovens compreendam isso. O quão importante é escolher outros jovens para que estejam na Câmara Municipal, para que estejam no Congresso Nacional, representando essas pautas, esses valores que só quem é jovem pode sentir, pode possuir e pode efetivamente construir uma nação melhor.
André, qual seria o papel dos políticos para essa sociedade? Fundamental, porque assim, os jovens, como você estava falando, eles participam muito agora ativamente pelas redes sociais, mas qual seria o papel principal que eles têm que fazer pela sociedade, pelos jovens? Olha, gente, você trocou num ponto muito importante, que é a questão das redes sociais, né? Na minha época, quando eu comecei com essas coisas de eleição, Liliane, aí já a long time ago, né? Há cerca de 30 anos eu era jovem e participava desses movimentos estudantis, participava desses movimentos de política, e nós sentimos uma grande dificuldade porque era algo muito fechado, o modo de comunicação era muito infenso, a participação dos jovens. E hoje a gente já vê outra realidade com um fator preponderante, que são as redes sociais. No nosso desenho institucional do Brasil, nós temos a federação constituída pela União, pelos estados e pelo município. E dentro, Jonathan, dessa escala, dessa estrutura que nós temos montadas por força da nossa Constituição Federal, você tem a participação e o papel de cada político dentro da sua atuação, seja na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, com os deputados federais, os deputados estaduais, no âmbito do estado, e no caso do vereador, em municípios. Então, cada um tem a sua competência, a sua atribuição, mas o papel do político para a sociedade, para a democracia, ela é algo elementar e fundamental. A gente falou um pouco sobre criminalização da política e como muitas vezes há esse desgaste desse papel. Mas só há uma saída, que é a política. Todas as escolhas de políticas públicas, de desenvolvimento social, econômico, seja de matriz liberal ou de esquerda, vamos dizer assim, de direita ou de esquerda, liberal, conservador, tudo isso passa pelas instituições políticas. Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, o governo federal, o governo municipal. E isso é um ambiente da política, é um ambiente de escolhas. A política, ela nada mais é do que fazer escolhas, traçar prioridades. E aí você ter pessoas, atores, o político, entendendo o papel que ele exerce, a relevância que ele exerce, tendo aquela divisão que nós temos traçada na divisão de poderes aí de Montesquieu, de Hobbes, dos federalistas dos Estados Unidos, que traçaram a divisão de poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Você tem esse papel mais claro do legislativo, são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, do chefe do executivo, dos governantes de estados, municípios e do presidente da República, com as suas atribuições mais diretas. É importante até depois, Jonathan, nós discutimos aqui um pouco desse papel aí que você traz, Agenilson, porque hoje há uma confusão muito grande disso. Há uma pauta sendo debatida e discutida no processo, no Congresso Nacional, que são as chamadas emendas impositivas, onde o congressista mexe com dinheiro diretamente, no sentido de que traça verbas para municípios, para projetos, coisas que quando a Constituição Federal foi desenhada, isso não existia. Você tinha o executivo mexendo com orçamento, o legislativo pensando em leis e em fiscalizar. Então, é um fenômeno institucional muito delicado e que, efetivamente, nós precisamos estar atentos para que isso não descaracterize a função de cada um dentro dessa tripartição de poderes. Inclusive, trazendo essas questões dos jovens hoje em dia, a participação deles em relação às eleições e também às campanhas políticas. As redes sociais hoje vieram muito para ajudar, mas em contrapartida vieram um pouquinho para atrapalhar. Existe um contraponto, né? Por conta da disseminação das fake news, por conta até mesmo da concorrência ali, a oposição batendo, jogando o conteúdo da situação, ou até mesmo oposição contra oposição. Como você vê esse papel dessas redes sociais hoje em dia nas campanhas políticas? Antigamente, eu sou do tempo de pintar muro. E era outra campanha. Eu sou do tempo do showmício. Né? Acho que aqui
quem nos escuta pela idade, talvez nem tenha lembrado desse fenômeno, mas eu sou do tempo de ir para chiclete com banana no Parque do Povo. Né? Zezé de Camargo e Luciano. Eu amava. Reginaldo Rossi, comício da Liberdade, era o primeiro comício, Liliane. Era na Liberdade, era tradicional. Chocada que eu não sou daqui de Campina, que eu nunca fui pro show de Reginaldo Rossi, rapaz. Tradicionalíssimo. Era o primeiro comício na Liberdade, na rua Rio de Janeiro, Conhecidíssimo. na Liberdade, era Reginaldo Rossi. E a gente ia. Mas a imaturidade política, me permitam a confissão, era algo tão grande que a gente não entendia que aquilo era um fenômeno de abuso de poder econômico. Desequilibrava o processo eleitoral, a competição política. Você não tem democracia se você não tem o que a gente chama de paridade de armas. Você não poder, Agenilson, disputar de forma igualitária com Jonathan, com Liliane, porque eles detêm um capital, têm um poder econômico, têm um acesso ao poder constituído. Então, nós sofremos uma série de evoluções políticas para proibir o outdoor, proibir a distribuição de camisa. Era algo muito comum, camisa, boné, era uma coisa muito solta. E isso gerava o abuso de poder político, o abuso de poder econômico. As regras do Tribunal Superior Eleitoral foram se alterando, foram vedando essas condutas que não eram agradáveis desse ponto de vista de respeitar a isonomia. E nós chegamos num cenário que ajudou isso, Jonathan, que é o assunto que você traz à baila, que foram as redes sociais. As redes sociais, elas permitiram maior facilidade de comunicação. Diminui-se efetivamente os custos da eleição. E aí, sem qualquer viés ideológico, de preferência ideológica, mas, por exemplo, um presidente como Bolsonaro foi eleito através das redes sociais. Um fenômeno como Bolsonaro não teria acontecido se você não tivesse um WhatsApp, um grupo da tiazinha do WhatsApp propagando aí, seja notícias falsas, sejam... Marçal agora está ficando famosíssimo. Marçal entrou num jogo lá pesadíssimo, que é uma eleição de São Paulo, por conta das redes sociais, com cortes em redes sociais. Então, o que a gente precisa, Jonathan, é ter a preocupação e o cuidado de não ultrapassar a dose. Eu sempre digo que eu tenho muita preocupação de ter um sensor, de alguém me dizer o que é verdade e o que é mentira. E aí, com toda a defesa que eu faço do Supremo Tribunal Federal, entendendo que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido um papel constitucional que lhe é afeto, porque a gente não pode confundir, Liliane, liberdade de expressão com liberdade de agressão. Em nosso sistema constitucional, ninguém tem a liberdade de agressão. Nós temos um sistema de responsabilidade civil que eu não posso aqui, diante de vocês, de um público, dizer o que eu quero. De agredir as pessoas, de ofender, de atacar a honra, a imagem de umas pessoas. E a gente hoje tem tido esse debate no Brasil. As pessoas acham que é bonito ofender os outros. Isso não é o nosso sistema. Então, as redes sociais, elas são importantíssimas para aproximar as pessoas, para gerar essa informação, mas, por outra banda, a desinformação, a notícia falsa, tem que ser combatida e você tem instrumentos legais para isso. No processo eleitoral, notadamente, a lei prevendo multa, responsabilidade penal, responsabilidade civil para quem incide em notícias falsas. É óbvio que, como eu pontuei agora há pouco, dizer o que é verdade ou o que é mentira é algo de conotação, Agenilson, subjetiva. Isso. E a gente precisa ter essa visão. Nós precisamos avaliar essas questões e passar por um processo de aprendizado. Todos nós precisamos disso. Muitas vezes eu recebo notícias assim no WhatsApp e eu digo assim, você leu o que você me passou? Né? Você leu a gravidade, o fato absurdo que você repassou. Por exemplo, a semana passada, né, a doutora Deolante foi solta 10 vezes. Né? E era mentira. Não sei quem solta uma notícia, vai se espalhando, vai se viralizando. Há um fenômeno que a ciência política estuda muito, Jonathan, que é de viés informacional. Muito se diz que você só compartilha e aceita como verdade aquilo que são os seus valores.
Então não adianta eu mandar 20 mensagens para você se você não concorda com o aborto, vamos dizer um tema. Se você não concordar com o aborto, eu posso mandar 50 mil mensagens para você e você vai manter a sua posição. E você só vai repartir, você só vai compartilhar aquilo que for dentro dos seus valores. Então nós temos que compreender essas duas facetas. A desinformação, a fake news é grave, até que ponto ela incide, a gente ainda não tem como avaliar isso. Porque precisaria de vários estudos para entender esse fenômeno. Se eu já concordo com aquilo, a fake news não tem nenhum resultado para mim. Se eu sou de direita, eu vou continuar propagando aquelas notícias de direita, independente E há os fenômenos das bolhas. Verdade. Eu só participo daqueles grupos que eu concordo. Eu sou raposeiro, eu só participo dos grupos da raposa. Né? Embora goste do 13. Poderia ser 13 anos. Embora goste do 13. Continue na raposa, que é melhor. Né? Torço, vou a campo, participo como desportista e como uma pessoa que gosta do esporte, mas eu não compartilharia notícias dessa natureza. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A rede social é um fenômeno importantíssimo, fundamental como informação, mas a gente precisa ter muito cuidado de não achar que a gente vai transferir para outro o nosso papel de escolher o que é verdade e o que é mentira. Eu acho que é por conta disso, da desinformação, que muitos candidatos vêm recebendo vários processos nesse meio, que como uma pessoa que trabalha em portal de notícia, eu vejo, candidato de X cidade pediu para tirarem um guia eleitoral, por exemplo. Eu acho que o fato da desinformação vem fazendo com que atrapalhe a campanha de certa forma. E a gente tem um fenômeno, Liliane, que é muito engraçado, notadamente em Campina Grande, que é o que a gente chama de judicialização da política. O que é judicialização da política? É transferir para a justiça, para o poder judiciário, brigas que são políticas. É verdade. Não é? Muito se critica, Jonatas, o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal só decide aquilo que é provocado. Há, Genilson, um princípio do direito que é o chamado princípio da inércia. Ou seja, ficar parado. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, que a gente critica aí, Xandão, Gilmar Mendes, Barroso, interfere em tudo, estão mandando em tudo, eles só decidem aquilo que alguém provocou através de uma demanda, de uma ação direta de inconstitucionalidade ou através de algum recurso que chega para a decisão do Poder Judiciário. Se acertam, se erram, certamente, são seres humanos como todos nós somos. Mas é muitas vezes a própria política, Liliane, que provoca o Supremo e depois diz que o Supremo pratica o chamado ativismo judicial. É o partido X que entra com uma ação contra o partido Z e depois que não tem uma decisão favorável, critica o Supremo Tribunal Federal por intervir na política, entre aspas, em fatos sociais, como aborto, como questões relativas à própria política, à eleição, à regra de inelegibilidade, quem pode ser candidato, quem não pode, ficha limpa. Então, assim, o ator político, ele provoca o judiciário e depois critica o judiciário. E é um fenômeno mundial. Nós temos isso na Europa, nós temos isso nos Estados Unidos, que é esse processo de judicialização. Então, Liliane, você trabalha um fator importante, que é essa discussão, como em processos políticos é cada vez mais comum se entrar na justiça, provocar o judiciário, tentar turvar o processo eleitoral, gerar notícias favoráveis ou desfavoráveis aos candidatos. E a gente precisa estar atento a isso para que a gente não seja manejado, né? Nós não sejamos marionetes, porque as pessoas utilizam o poder judiciário de forma inadequada. E é importante entender e compreender que aí me permitam, não é nem o advogado, é mais a parte da ciência política que me permite fazer essas avaliações, Elenilson, é que às vezes essas tentativas, elas geram um efeito negativo. A gente pensa assim que notícias, vamos entrar, vamos provocar o judiciário, ganhei uma ação, ganhei. Às vezes as pessoas interpretam isso de outra forma, como um desespero, como uma forma de sufocar o poder judiciário de forma assodada, de forma desnecessária. Então, o eleitor, a cabeça do eleitor, a cabeça do cidadão, a nossa cabeça, enfim, ela às vezes utiliza mecanismos
diferentes do que a gente pensa, ou do que um marqueteiro pensa, ou do que um advogado pensa, e os efeitos muitas vezes são nocivos. Então eu sempre digo, muitas vezes assim, por exemplo, tinha muitos processos de direito de resposta. Vai entrar com direito de resposta. Eu dizia, me diz uma coisa, eu acabo disso alguma mentira. Disse, não, Às vezes se defender vale mais do que a verdade, né? Exatamente, Jonathan. Eu disse, me diz uma coisa, tu quer reverberar uma notícia ruim contra tu, fica calado. Esse assunto amanhã já mudou. Amanhã a Anitta já está com um novo namorado. Deolane pode ser solta. E o assunto mudou de pauta. Então, precisa ter essa sensibilidade quando você está num processo político. De entender que não é você que vai conduzir o processo. Muitas vezes as pessoas têm respostas diferentes daquela que a gente quer. É que muita gente acha que colocando um processo, que dando direito de resposta é o que faz você ganhar a eleição. Mas, na verdade, quem faz é o povo. Tem que ir atrás do povo, tem que conquistar o povo. E voltando um pouco para política no geral, a gente sabe que a sociedade ela tem muitas dúvidas sobre como é que funciona essa verba para os políticos. Como é que são distribuídas? O fundo partidário. Como é que são distribuídas? É muito importante. Eu preciso, Liliane, para que nosso telespectador aí, que nos assistem, possam entender, a gente precisa voltar um pouco, Jonathan, a um debate que foi também provocado através do Supremo Tribunal Federal, que era a forma de financiamento da política no Brasil. Até cerca de 2016, nós tínhamos o financiamento da política no Brasil por pessoas físicas, pessoas jurídicas e os partidos. Só que a maior fonte, cerca de 80%, pelas estatísticas, Liliane, eram de pessoas jurídicas que doavam para a campanha. Certo? Empresas. E o que é que se percebeu? É que havia um certo toma lá da cá. A empresa doava e recebia depois contratos com os órgãos públicos. Isso virou um escândalo no Brasil. Nós tivemos aí escândalo do mensalão. Citar isso agora, foi basicamente o que aconteceu com o PT no governo? Exatamente. Certo? Agora, é importante dizer, imagina, se você citou o PT, eu acho que você tem alguma coisa contra o PT. Às vezes, né? Não, o mensalão não pegou o PT. O mensalão pegou todo mundo. Até, me perdoe a franqueza, até o PT não foi o maior beneficiado. Certo? Você tem aí o MDB, você tem o PP, você tinha o antigo democrata, né? Que era o antigo PFL. Então, assim, todo mundo se lambuzou. Me perdoem a franqueza. E era engraçado, Jonathan, que o Supremo Tribunal Federal, quando provocado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, e me permita dizer que eu discordo desse posicionamento, o Conselho Federal ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que esse modelo de financiamento era inconstitucional, que não se deveria permitir financiamento de empresas privadas, o que era um dos argumentos que foi decidido pelo Supremo. O Supremo viu lá as prestações de conta e disse, engraçado, a Queiroz Galvão, empresa, né, gigante no Brasil, doava para todo lado. Doava para Dilma e doava para Aécio. Ou seja, quem ganhar, eu estou dentro. Então, nos Estados Unidos é permitido. Nos Estados Unidos, olha o que é cultura democrática. Nos Estados Unidos, eles entendem que a doação por pessoa privada, pessoa jurídica, é parte do conceito de liberdade de expressão. Essa semana eu vi lá 300 milhões de dólares Kamala Harris recebeu em 15 dias. É um negócio estratosférico, com mídia paga. Liliane ia estar rica lá com o blog. Entendeu? Com mídia paga, coisa que no Brasil não pode. Então, assim, você tem modelos. Então, retornando à questão. Entendendo o Supremo Tribunal Federal que não podia pessoa jurídica doar para a campanha, não tinha que arrumar uma outra forma de financiar a política. A democracia tem um custo. Você que está nos assistindo, a democracia tem um custo. E fazer o financiamento público de campanha através do fundo partidário ou do fundo especial de campanha, que é o chamado FEFEC, foi a saída encontrada
para bancar as campanhas, mas que desse um grau de igualdade e possibilidade de competição política. Qual é o grande problema, Liliana? É que diz assim, não, mas fulano recebe X e outro recebe X mais. Por que isso? Isso tem uma razão. Isso tem uma justificativa. O legislador proibiu, através do Supremo, o financiamento de pessoa jurídica. Pessoa física pode doar, eu posso doar. Certo? Eu posso doar desde que seja até 10% do meu rendimento do ano anterior. O resto dos gastos serão através do fundo partidário, do fundo de financiamento de campanha. Como é que funciona esse bolo? Esse ano foram recursos de 6 bilhões do orçamento da União, do governo federal, do meu, do seu, do nosso dinheiro. Certo? Estou fazendo crítica? Não. Eu acho que faz parte do jogo. Só estou pontuando para que a gente compreenda o fenômeno. Então, são 6 bilhões. Esse valor vem aumentando. O que se pode discutir é isso. Quem é que decide isso? O Congresso Nacional. Quando vai fazer o orçamento do ano subsequente, define quantos bilhões eram utilizados e quanto é agora. O último eram 3,5 bilhões em 2022 e nós passamos para 6 bilhões em 2024, por uma opção do legislador. E a opção de quem, gente? Nossa! Não tem nenhum deputado lá que não tenha sido votado. Como é dividido esse valor? Para a gente chegar objetivamente onde Liliane disse. Olha, o que é que ocorre? É dividido o quantum 90% com base na bancada dos eleitos. Então, esse valor, quem recebe mais é quem tem mais deputados. O partido que tem mais, né? E esses partidos que tem mais deputados foram eleitos por quem, Jonathan? Pelo povo. Por nós. É porque muita gente acha que, eu vou votar lá, mas eu não vou me importar, que política é só quem é o vereador, o prefeito, mas eu, população, eu que tô ali, não é política. Leva em banho-maria, empurra com a barriga não mesmo tem... Principalmente para a questão vereador e deputado, senador. Porque quando é governador, prefeito, eles até levam um pouco mais a sério. Quando é um né? executivo, né? Tem aquela Eles até questão de levam torcida, né? Costuma-se dizer, Agenilson, até que você, depois de 3 meses, você perguntava, você não sabe quem votou para deputado, Exatamente. para senador, para vereador. Tem muita gente que trabalha com vereador, voltando um pouco, né? Que a gente tá na campanha eleitoral de vereadores para prefeito. Esse é meu vereador. Qual é o nome? Pergunta o nome dele daqui a 2 meses para ver se tu sabe quem é. Não sabe nem o número. Então, o fundo partidário, ele é distribuído a partir do tamanho que o partido adquiriu na eleição. Por exemplo, o fundo partidário maior desse ano é do PL, do partido de Bolsonaro, que saiu com 106 deputados, se eu não me engano, no Congresso Nacional de 530. O segundo foi o PT, e assim sucessivamente. Então, esse valor do fundo partidário, o que nós podemos discutir é o quantum, é um montante, se é razoável ou não. Isso é legítimo, nós debatemos, nós discutimos. Entender que isso tem uma justa causa para quem recebe mais, para quem recebe menos. Outra discussão muito grande, Liliane, é porque um vereador, candidato a vereador recebe X, outro recebe Y. A justiça não entra nesse detalhe. O Tribunal Superior Eleitoral pede apenas que sejam definidos quais são os critérios e é repassada a verba diretamente para o partido e o partido repassa para os candidatos dentro de uma agenda de prioridades do partido. Eu posso entender que investir em Liliane é mais importante para o partido porque ela tem mais chance de vitória do que investir em Jonathan. Então é a escolha do partido. É uma escolha do partido quanto vai investir em cada candidato. A única coisa que ainda a justiça interfere é garantir os 30% para mulheres e candidaturas negros. A e cota, negros. né? A cota, porque se entende que é uma política afirmativa e como você tem que ter 30% de candidatos respeitando o gênero, você também precisa dar as condições materiais, ou seja, financeiras, para que as pessoas disputem em modo igual. Mas você não tem isso. Foi por isso que a gente teve a cassação dos mandatos de alguns vereadores aqui de Campina Grande desse último ano que se passou. Isso. Né? Na Paraíba, Jonathan, foram cerca de 27 chapas cassadas em municípios pela questão da chamada fraude de cota ao gênero. Eu entendo que nós teríamos uma saída melhor, Liliane, para isso. Ao invés de nós estarmos discutindo
essas chapas com fraude de cota ao gênero, ou seja, é o que a gente chama de candidatura laranja, invariavelmente de mulheres em função da própria dificuldade que a mulher ingressar no meio da política, eu entendo que nós poderíamos avançar no país para, ao invés de ser 30% de vagas de candidatos, Argenilson, que nós tivéssemos aí 30% ou 50% de vagas no parlamento, vagas diretamente. O Brasil ele está numa posição de 27º num ranking mundial de 200 países de participação da mulher na política. Olha que vergonha. Nós temos cerca de 10 a 12 parlamentares do gênero feminino no Congresso Nacional, nas prefeituras, no universo de 53% do eleitorado das mulheres. Citando aqui em Campina Grande, inclusive, tem pouquíssimas mulheres na Câmara Municipal. Isso. Mas esse ano tem um grande índice de mulheres tentando se candidatar, né? Aí você precisa ter as condições para isso. Do ponto de vista financeiro, através de financiamento e outras políticas que garantam isso. Além do recurso, você ter espaço em campanha, em televisão. Mas é um processo gradativo, lento, e que eu entendo que poderia nós darmos um avanço nesse aspecto de garantir a vaga. Sim. A vaga. Olha, 50... Na Argentina é assim. É uma vaga de homem ou uma vaga de mulher, independente da votação. Estilo que faz as universidades públicas, né? E olha, você tem estudos da ciência política que, inclusive, provam isso. Aí não é pitaco. Né? Eu até brinco, eu digo que advogado é muito pitaqueiro. O cientista político não pode dar pitaco. Ele tem que ser com dados, com elementos. Então, tem estatísticas que comprovam que os países, quanto maior a participação da mulher da política, menor é a corrupção. Então, Porque elas são mulher mais é mais honestas, centrada, né? Mulher... mais honestas, Lá vem. políticas públicas mais efetivas, mais sensíveis às demandas sociais e, como eu estou dizendo aqui, menos corrupção. Menos corrupção é desenvolvimento econômico. Todos os países que têm menor corrupção são mais desenvolvidos economicamente. E aí, passando esse período de campanha, vamos lá, o candidato foi eleito. A gente sabe que existe uma relação direta entre o poder executivo e o poder legislativo. Um depende do outro. E quando a gente chega no legislativo é onde a coisa acontece, é onde os projetos são mostrados, são aprovados ou não. E a gente vê que o povo cobra muito de deputados, cobra muito de vereadores. E aquela minha rua, e meu poste, não sei o quê. É tão simples assim a aprovação de um projeto de lei de um deputado, de um projeto de lei de um vereador. Como é que funciona? Quais são os empecilhos para isso? O primeiro empecilho, Jonathan, é a questão da atribuição, do que a gente chama no direito de competência. Muitas vezes o que você vê é projetos de lei de deputados estaduais, deputados federais ou vereadores que ultrapassam o limite das suas atribuições. Por exemplo, direito do consumidor, conforme a nossa Constituição, é uma atribuição da União, dos deputados federais. E você vê, muitas vezes, vereadores querendo aprovar legislação regulando o direito do consumidor. O direito civil, o direito familiar. Então, há uma atribuição, conforme a Constituição, de cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, de forma mais popular. Então, a primeira dificuldade é essa, é cada um entender o seu papel. O que é que eu posso legislar, o que é que eu posso apresentar de lei e, efetivamente, construir um consenso interno sobre a aprovação de demandas. Não é fácil, Liliane. Tem um quantitativo para isso? Tem. Você tem, para projetos que alteram, por exemplo, a Constituição Federal, você tem que ter um quórum de 2/3 da Câmara dos Deputados. Se eu for aprovar uma alteração na lei orgânica do município, que é a nossa Constituição Municipal, vamos dizer assim, é chamada de lei orgânica, ela tem que ter esse quórum qualificado de 2/3 para você alterar alguma coisa. Então, esse consenso, ele às vezes não é possível. São temas, às vezes, sensíveis. Alterar um Código Tributário Municipal para baixar o valor do IPTU,
que é um tema direto, alterar uma lei municipal que diz sobre as posturas públicas para, por exemplo, meio ambiente, para acabar com a lei do silêncio no centro de Campina Grande. Existe uma lei de silêncio no centro de Campina Grande, Genilson. Por quê? Porque às vezes você tem parte da Câmara dos vereadores que concorda com o projeto, outra parte não concorda. Então tudo isso precisa de uma negociação. Quando eu falo de negociação, não falo de negociação espúria, eu falo de um processo de convencimento realmente que a gente precisa ter. Para vocês fazerem aqui esse podcast, por exemplo, vocês precisam chegar num consenso. Ah, não chama não sei quem, não chama André Mota, que André Mota não sabe falar, né? Com certeza deve ter sido Jonathan que me vetar. Com certeza foi, viu? Né? E chega num consenso. Né? Às vezes você consegue, em outros momentos você não consegue chegar nesse consenso. Então, não é fácil o papel. E aí a gente critica, não, só tem projeto de lei para rua, para título de cidadania. Muitas vezes não há possibilidade de você ter consensos. A gente está num país extremamente polarizado. Ou é preto ou é branco. Então, às vezes, você não quer nem saber o que o outro está propondo. Não, foi fulano de tal, é que partido, é esquerda, tchau. André, aproveitando um pouquinho dessa sua resposta e aproveitando também o período agora das eleições, né? Até que ponto, então, vai um poder de um vereador no município que ele é eleito? Olha, o vereador tem um papel fundamental porque a gente está tratando de políticas públicas que atingem diretamente o cidadão, quando você trata de uma eleição municipal. Engraçado, inclusive, que a gente se fala muito agora, havia uma preocupação, Jonathan, de que a pauta nacional dominasse as discussões na política. E se vê, quando você analisa pesquisas, que a gente chama de qualitativas, que o cidadão está preocupado com o seu problema, com a sua rua, com o posto de saúde. Então, essa questão, às vezes, ideológica, muitas vezes, ela fica num segundo plano. Então, o papel do vereador, Genilson, ele é fundamental, porque é ele que está lá no dia a dia da política pública. É ele que está lá vendo se a escola está funcionando, se o posto de saúde está atendendo, se a rua está calçada. Então, é muito importante e é o voto mais difícil, Genilson. É o mais criticado. A gente faz uma crítica, uma avaliação muito negativa de vereador, sabe? Sem sentido. É uma disputa incrível. Em Campina Grande nós temos mais de 500 candidatos. Todo mundo tem um parente, tem um amigo, tem uma pessoa próxima como candidato. É o voto mais difícil. Lá na minha rua tem duas candidatas já. Olha aí. Não é constrangedor, às vezes? Então, você não... A gente, às vezes, simplesmente a crítica pela crítica não entende o papel, não entende a responsabilidade, acha que é tudo fácil, acha que é tudo simples, acha que não trabalha. Nós precisamos acabar com isso. Um político é uma função relevantíssima para a nossa sociedade. Ele está lá no dia a dia. Eu não conheço um vereador que não esteja todo dia recebendo um pedido, uma demanda, gente. E outra questão que eu quero pontuar também, porque assim, beleza, ele foi eleito, mas se ele tiver a minoria, digamos assim, do partido dele, tiver a oposição como grande parte da Câmara, fica difícil também dele trabalhar. Ele vai sofrer muito. Construir esses consensos que eu estava falando agora. Às vezes ele fica isolado, né? E outra coisa, a gente está na democracia, gente. Muda. De 4 em 4 anos, os índices apontam que há uma renovação de entre 40% a 45%, tanto na Câmara dos Deputados quanto nas câmaras de vereadores. Então, é um processo de construção da democracia. A gente vai errar muito enquanto eleitor, escolhendo candidatos que... Mas o processo de reeleição, o processo eleitoral que nós temos de 4 em 4 anos, e no caso, às vezes, de 2 em 2 anos, que é os cargos que alteram, é dentro da democracia, é o que a gente pode fortalecer. Nós só não podemos descredibilizar esse procedimento. Por exemplo, falar em falsidade da urna eletrônica. Eu já vi, Jonathan, a gente ser eleito de todos os quadrantes políticos. Eu sou do tempo que não me digam, por favor, cortem aí essa parte, de contar voto não na mão. Papelzinho. No papel que você não via se o nome estava certo da pessoa ou não, se era... Eram fraudes flagrantes. A história da nossa eleição é uma história de fraude. O Código Eleitoral
foi criado e a Justiça Eleitoral foi criada em 1932, Liliane, porque a fraude era muito grande. Você tinha fraude. Quem ia votar, já começava para ir no chamado cadastro eleitoral, você tinha fraude no voto em si, que era o chamado voto de cabresto. Famosíssimo. Você tem um livro clássico sobre isso, que é o Coronelismo Enxado em Voto, que retrata como era isso, como as pessoas eram levadas, né, como se fosse uma boiada para votar. E você tinha fraude na contagem. Eu pegava os votos de Jonathan, rasgava. Não, né, Jonathan não. A lenda dizia isso, que a pessoa dormia eleito e acordava deseleito. Porque no meio da madrugada iam lá, enxertavam as urnas e mudavam. Então a urna eletrônica é um exemplo mundial de lisura ao processo político. E como a gente colocou, já foi eleito político de direita, de esquerda, de centro-direita, de tudo no mundo, com funcionários efetivos, com participação nossa. São mais de 2 milhões de pessoas trabalhando no dia da eleição. Eu tenho certeza aqui que todos vocês têm um parente que foi mesário, que trabalhou no processo de eleição. Aí, quer dizer, todo mundo vai fraudar um negócio desse assim. O PL, por exemplo, na eleição de 2022, elegeu o governador de São Paulo, elegeu o governador de Santa Catarina, elegeu o governador do Rio de Janeiro. Aí, fraudou só o Bolsonaro. Né? E muita gente não acredita que as urnas eletrônicas realmente funcionam. Eu tenho pessoas assim, próximas a mim, que assim, às vezes é até constrangedor. A gente diz assim, rapaz, não repete um negócio desse, não. É vergonhoso. Então, assim, então a gente precisa ter essa compreensão. Uma coisa é o debate político, mas descredibilizar a justiça eleitoral como um exemplo, em uma hora você tem um resultado de uma eleição. Isso é incrível. Nos Estados Unidos, gente, a maior democracia, que a gente fica todo mundo aqui aplaudindo, é um furinho num pedaço de papel. A justiça lá é estadualizada. Então, cada estado tem, né? Cada estado lá, o federalismo, né? É um desenho institucional. O federalismo é tão forte que não é igual. Tem estados que usam urna eletrônica, outros estados não usam, mas tem canto que é um furinho. Na Califórnia, por exemplo, tem estudos que apontam que você teve mais de 2 milhões de votos perdidos, porque houve um erro nas cédulas que eram confeccionadas pelos partidos, depois mandaram recontar. Tem o precedente clássico da eleição de 2000, de Bush contra Al Gore, que perderam mais de 2 milhões de votos por conta de uma falhazinha lá que era isso aí, um cartão que você clicava e às vezes a máquina não lia. Então, assim, independente de, como eu disse, de viés político-partidário, de ideologia política, a gente precisa ter a compreensão de que nós temos uma justiça eleitoral séria, competente, com um corpo de servidores concursados, com um elemento de urna eletrônica limpo, auditado. A urna eletrônica ela não é ligada à internet, então por isso que não tem como ter fraude. É um cartão que é inseminado. Você tem os partidos políticos participando de todo o procedimento de lacração. Antes de ontem teve no Tribunal Superior Eleitoral de lacração das urnas, todas as universidades participando, de instituições aqui participando. Então, a gente precisa ter a compreensão e fazer a crítica política ao que é devido, mas compreender que quem vai ser escolhido é o resultado do nosso desejo, da população, da participação popular. Eu pude participar um pouco dessa questão das urnas e foi daí que eu tive a certeza disso. Em 2018, eu acho, na primeira de Bolsonaro para presidente, eu fui fiscal de partido. Teve problema na urna, a gente fez a troca das urnas, né? Participei. Logo no começo, todos os fiscais de todos os partidos fazem a conferência, comprovando que a urna está zerada. Na troca de partido também, fizemos a troca, trocamos o cartão, assinamos. No final, todos os seus fiscais de partido recebem boletim de urna. Boletim de urna, com todos os votos. Então, é extremamente confiável
E isso foi um ponto que Bolsonaro criticou muito, né? O poder das urnas. Mas ele ganhou assim e depois criticou. E é engraçado que em toda eleição, a cada 2 anos, explicam como funciona, fazem todo esse processo para vir um certo grupo de pessoas X. Não, foi fraudado. Mas é aquilo, né? A gente só acredita no que a gente quer. Exato. Então veja, né? Provar o óbvio. Às vezes é muito complicado, as pessoas não querem ver e não querem ter conhecimento. Verdade. Por isso que é tão importante assim, esses espaços como esse da gente discutir, para trazer mais esclarecimento a todos, né? André, só para pontuar mais uma coisa. A inteligência artificial, o que você acha que influencia até que ponto nas eleições hoje em dia? Houve até um certo, Agenilson, uma desinformação sobre inteligência artificial, no sentido de dizer que havia uma proibição do uso da inteligência artificial. Não é isso. O que o Tribunal Superior Eleitoral baixou através de uma resolução foi deixar claro que o uso da inteligência artificial, quem recebe aquela informação precisa saber que aquilo foi manejado, foi manipulado. A gente via muito aqui, né? Por exemplo, pegar um vídeo, uma fala de Bonner, né? E mudar o conteúdo da fala de Bonner. A gente faz isso com qualquer pessoa aqui. Qualquer pessoa pública, hoje, você pega e transforma com um aplicativo simples de celular. Isso é muito grave. Muito grave você utilizar, né, a imagem de uma pessoa, a voz da pessoa. É um negócio que muitas vezes você não consegue identificar. E isso era muito feito em processos eleitorais, a manipulação dessa informação. E o Tribunal Superior Eleitoral baixou a resolução nesse sentido, dizendo, olha, você pode fazer desde que você informe lá que usou inteligência artificial para editar aquela fala ou aquilo tudo, porque isso tem uma repercussão. Então, é um desafio muito grande. Eu até acho, me permitam a franqueza, que há quase 20 dias da eleição, nós tivemos até poucos problemas em relação a isso. Eu pensei que isso fosse uma coisa mais delicada, mas nós temos instrumentos jurídicos para punir quem eventualmente utilize isso de forma indevida. Há precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, entendendo, inclusive, que o uso de compartilhamentos através de grupos de WhatsApp pode gerar cassação de mandatos pelo chamado abuso de poder de comunicação, de você utilizar grupos de WhatsApp para disparar mensagens falsas, o uso de perfis falsos, isso é muito grave. De robôs, né? De robôs. Então, toda a legislação proíbe essas questões de chatbots, essas manifestações. Aconteceu recentemente numa cidade paraibana, onde não utilizou inteligência artificial, mas estava utilizando um perfil do Instagram para falar mentiras sobre X candidato. Aí a justiça pediu para retirar. Isso, né? Aí você tem, daqui que você acione o Poder Judiciário, dê uma resposta a isso, a notícia já se espalhou. Tem estudos que apontam que uma notícia falsa ela tem incidência de 60% mais do que uma notícia verdadeira. Impressionante. É impressionante. Vocês trabalham com jornalismo, né? Lidam diretamente com essa problemática. Às vezes lá o caça-clique, né? A manchete é muito velho. Aquela chamada lá, quando você vai ler a notícia, não tem nada a ver. É porque eu acho que a mentira nos interessa mais do que a verdade. A fofoca, às vezes, vale mais do que a verdade. Né? Ok, né? Então a gente precisa ter essa compreensão. Como eu disse, eu tenho muita preocupação da gente querer dizer o que é verdade às pessoas, mas isso tem impacto no processo eleitoral. É um fenômeno que a gente precisa cuidar, de inteligência artificial, de uso de disparos em massa, de abuso de poder econômico. A gente, às vezes, a gente não entende, quando há esses mecanismos, Jonatas, está embutido esse uso de perfil fácil, Lilian, você disse aí. Isso não é à toa, não. Isso é alguém que está pagando. É uma estrutura por trás disso para detonar a sua imagem. E aí o processo eleitoral de 45 dias, como a gente tem no Brasil agora, não dá tempo de desmentir. Na minha época era um santinho que passava ali na rua João Pessoa falando mal de você. Hoje em dia, meu amigo, é um WhatsApp em 20 minutos. Tá
o mundo todo sabendo disso, o impacto, você tem questões de ordem moral, certo? Eu acho que vocês se lembram, por exemplo, há 2, 3 anos, teve lá um vídeo de Dória, que depois provaram que era mentira, botaram Dória dentro de um motel, numa suruba, me permite a expressão. Que os Dória fosse dizer que não era verdade, que tinha uma mulher que não sei o quê, não é? Agora, isso também faz parte do processo político. A mentira é mentira desde que existe. O fuxico, você vai fake news. Eu conheço isso há muito tempo. Era o boato, que saía de casa em casa, saía com um santinho dizendo. Então, não tem outra saída que não seja a educação. Como eu disse, a democracia ela tem um custo econômico e tem um custo também de resultados. Isso que cabe a todos nós fazermos essa avaliação. Errarmos, botar um presidente ruim, depois substituir, botar um deputado ruim, depois substituir, faz parte do jogo político. O que nós não podemos conceber são atos autoritários. Fazer o que nós tivemos no Brasil, de uma ode ao militarismo, ao regime militar, aí é de você... É o fim da picada. É o fim, é de você rir. Uma pessoa ir para frente do quartel, pedir que o militar exerça, não ter a noção de que a primeira coisa que o quartel faria, que o regime militar faria, é não deixar ele estar lá em frente ao quartel. Era a primeira coisa. Então, no Brasil, infelizmente, que é um fenômeno no mundo, você tem fenômenos como esse que querem atacar a democracia, acabar com a democracia através da democracia, que usam a liberdade de expressão como um mecanismo de desacreditar as instituições, os partidos políticos, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, para oferir vantagens políticas. Porque são eles que vão para lá. São eles que querem assumir o poder para justamente acabar com as instituições e proferir discursos de ódio desses que só causam mal a toda a sociedade. Não é? Hoje tem situações que você não consegue mais conviver num grupo de WhatsApp da família. Tamanho é o nível de agressividade das pessoas, achando bonito um ofender o outro num processo de falta de civilidade humana. Nós não podemos permitir que esses discursos eles se proliferem num espaço de debate democrático, sob pena de nós acabarmos com tudo aquilo que diz respeito à sociedade. Aí é Foucault, é Weber, são todos os sociólogos que estudam e dizem o que é sociedade. É convivência, é respeito à divergência, é respeito a uma opinião contrária. E a política é o espaço adequado para essas escolhas. O que a gente não pode fazer também é dia 6 votar nulo, né? É votar naquela pessoa que deu R$50, vou votar nele porque ele me pagou. Tem que prestar atenção, porque queira que não, tudo é política e isso influencia para você no futuro. A gente tem um índice no Brasil aí de cerca de 20% de voto branco e nulo. Aí você tem mais uns 20% de abstenção. Então, em algumas cidades, Liliane, inclusive aqui em Campinas, na última eleição, se você somasse branco, nulo e abstenção, e o voto da oposição, vamos dizer assim... Era um candidato muito forte. Era muito maior do que o prefeito que foi eleito. André, faz parte do jogo? Faz, mas isso tira um pouco do que a gente chama de legitimidade da democracia. O que é legitimidade? É a pessoa que realmente foi escolhida por maior parte da população. Então, é importante demais a gente frisar sempre isso, a importância de ir votar, de avaliar o perfil do candidato, das escolhas, do que cada um representa, e participar desse debate político com respeito, mas e não sofrer os impulsos do abuso do poder político, do abuso de poder econômico, da captação ilícita do sufrágio, que é o chamado a compra de voto, que a gente ainda vê muito em processos eleitorais aí no Brasil inteiro. André, está muito bom o nosso bate-papo, mas infelizmente está chegando ao fim. Foi muito bom tê-lo conosco. Eu tenho certeza que a população, quem está nos assistindo, vai entender um pouco mais sobre a política. E para quem quer conhecer um pouco mais de você, quais são suas redes sociais? Onde é que a gente pode te encontrar? Eu tenho um perfil que é o André Mota A, né, Mota com 2 T's.
Então, André Mota, arroba lá no Instagram, me segue. Eu devo dizer assim que é uma alegria enorme, foi um bate-papo incrível. Agradecer a Liliane, a Jonas, a Genilson, a todos os meninos aqui que nos ajudam e nos acompanham aqui nos bastidores. Incentivar esse processo que vocês estão tomando hoje, a iniciativa, e deixar para você uma mensagem de otimismo. Todos esses problemas que a gente discutiu aqui, carregue como um incentivo para que no processo eleitoral, no dia 6 de outubro, vocês possam efetivamente fazerem as escolhas devidas e que a gente possa reforçar o papel da nossa democracia. Então, desejar a todos vocês aí uma boa semana e agradecer pelo convite. Sempre à disposição. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? Mas valeu demais, André, e eu tenho certeza que o pessoal de casa agora está um pouco mais por dentro de todo esse processo eleitoral. O prazer é todo nosso, André, de estar recebendo você aqui. Quero agradecer aos meus colegas Liliane, Jonatas, a todos que fazem o Política de Perto, Gustavo, Petson, e também dizer que o nosso próximo encontro é semana que vem com o convidado Felipe Félix, que é responsável por fazer várias campanhas de marketing da política também, das eleições. Então, André, muito obrigado pelo papo, por todo esse conhecimento que você passou para nós e para, principalmente, a sociedade estar aqui vendo o seu conhecimento demonstrado para todos. Obrigado. E é claro, se você gostou, já deixa o like, se inscreva, compartilhe e nos siga no Instagram, @Política de Perto.